abrindo a palestra de hoje comigo. E na sequência nós teremos professores, empresários, investidores, estudantes, pessoas que fizeram uma carreira totalmente diferente, que estão passando um tempo no Brasil, que são pessoas que escolheram trabalhar com serviço assistencial na África, na Ásia, enfim, tem muita coisa acontecendo. Então nós vamos estar trazendo essas pessoas também para a gente estar conhecendo o que está acontecendo em termos de mundo. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Dani, Daniela Leludach, tá? Mas antes de falar de mim, eu vou falar da companhia aqui. A Cadan tem mais ou menos 18 anos e ela surgiu de uma necessidade de uma empresa onde eu trabalhava, uma empresa americana, que eu constituísse uma empresa para prestar serviços, enfim, aí surgiu a Cadan. Mas o nome dessa companhia tem algo muito particular e muito especial para mim. Eu precisava achar um nome, tinha que ser rápido, e eu, ensandecida com um monte de coisa, documentos, controles, nota, enfim, e aí eu tinha que achar um nome. Nisso, uma criança, minha única filha, Carolina, chegou perto de mim, puxou a minha roupa e disse assim: mãe, você não disse que eu sou um projeto que deu certo? Falei, sim, Carolina, você é um projeto que deu certo. Agora, só um pouquinho, a mamãe tem que resolver algumas coisas aqui, né? E ela falou assim, mas mãe, então você já tem um nome. Coloque as iniciais do meu nome com o seu nome. Falei, como é que é, criança? Isso foi muito rico para mim, porque retrata o que a gente está tendo que ver hoje. As diferentes gerações e a necessidade das diferentes gerações de estarem se interrelacionando mais. Então, daí surgiu a Cadan. Tem 2 Ds, porque já existia a Cadan com um D só, tá? Que é uma empresa de São Paulo que faz vistoria em imóveis. Então, por isso, Cadan ficou com 2 Ds. Como eu comecei falando, eu queria abordar sobre carreira dentro do contexto Brasil, mas nós vamos falar do Brasil, vamos falar de outros cenários também. Mas a intenção é entender um pouco mais como é que a gente pode lidar melhor com isso em todo esse contexto. Tá? O meu nome é Daniela Leludach, agora falo de mim. A minha formação básica em psicologia, e tem um dado interessante nessa minha formação, porque logo que eu terminei a psicologia, me bateu um medo, um receio muito grande, eu não sei se isso acontece com todo mundo, que foi o de, meu Deus, já pensou se eu não dou certo, né? O que eu vou fazer da minha vida? Empreguei muito tempo estudando, enfim, estou na área há muito tempo, mas eu resolvi, logo depois que eu me formei, em fazer um curso de orivesaria. Porque se eu não desse certo com a psicologia, eu ia fazer joia, que é uma das coisas que eu também gosto muito. Eu gosto muito de arte, estudo arte e desenho, enfim, desenhar não é meu forte, mas eu pinto e sou fotógrafa profissional também, tá? Sou diretora-geral da Cadan e o nosso trabalho no mercado nacional está numa fatia um pouco diferente aí de mercado. A gente trabalha com pessoas de 14 a 80 anos. Estranho isso, não? A Cadan trabalha com algumas famílias no Brasil que já preparam os seus sucessores para os negócios. E a Cadan ajuda essas famílias a estarem direcionando os jovens dessas famílias para um desenvolvimento. Tá? E pessoas de 80 anos que são donos de algumas companhias, têm conselhos, enfim, a gente tem toda essa gama aí de abordagem. Todos nós somos responsáveis por nossos próprios destinos. Saber a identidade de cada um é a base para planejar um futuro que sirva. Gutenberg de Macedo é um dos consultores que eu mais admiro no Brasil. Nós temos muito bons consultores, mas eu tive uma oportunidade muito grande no início da minha carreira de conhecê-lo. Todos os livros dele, com certeza nós temos aqui na FENAC, são importantes se ter numa estante, seja ela virtual ou física, e que a gente possa estar lendo. Ele é extremamente contemporâneo e traz para a gente muita abordagem de como sobreviver no mundo corporativo,
como lidar com as diferentes situações que a gente tem na vida e assim por diante. Os tópicos que nós vamos estar abordando aqui hoje são: eu quero falar sobre o mercado de trabalho, ou um pouco que a gente sabe sobre isso, porque hoje a gente tem mais dúvidas do que certezas em algumas coisas. Desenvolvimento profissional, carreiras em ascensão. Veja, eu estou seguindo uma sequência, mas assim, é uma conversa. O convite para essa palestra foi realmente como estava especificado no flyer, é uma troca, é um bate-papo, é uma troca de ideias aqui. Tá? E isso vai enriquecer muito a gente, se vocês realmente puderem fazer perguntas, observações, porque isso vai embasar os próximos eventos que a gente vai ter aqui em Curitiba e também no restante do Brasil. Os sinais que a gente tem hoje no Brasil e no mundo são vários. Eu vou estar abordando aqui, tem algumas coisas escritas, mas eu trouxe mais fotos para a gente estar podendo visualizar. Brasil e mundo. A evolução tecnológica interligando computadores, pessoas e coisas, isso é realidade já. Só que aqui, realmente, um ponto importante para a gente é o início da internet, o início da evolução tecnológica mesmo. Nós tivemos interligando computadores aí. E isso foi o grande boom no começo de tudo. Logo depois, os computadores se ligaram às pessoas. Nós estamos ligados no mundo inteiro. Se eu quiser falar agora com a França, com a China, eu consigo. Isso foi uma grande evolução. Mas a grande evolução que está chegando, e isso nos últimos 15 anos tem se falado, e hoje já é uma realidade para alguns países, as pessoas, os computadores e as coisas, a sua geladeira, o seu fogão, estarem interligados e você ser informado se está faltando alimento na sua casa, se a energia acabou na sua casa. Então, assim, isso é a grande evolução. Então, para falar de mundo hoje, a gente precisa estar entendendo, assim, que projeção é que a gente está conseguindo hoje. Tem se falado muito da redução de empregos no Brasil, e isso não é só no Brasil, mas aqui por conta de um problema político e econômico que está travando a economia de uma forma geral. Isso está ficando um pouco mais gritante para todo mundo. Mas isso já tem sido falado há 15 anos no mundo. A Alemanha, não sei se vocês têm conhecimento, eles têm muito serviço part-time, ou seja, as pessoas trabalham de 4 a 6 horas, elas não trabalham 8, 10, enfim. Elas trabalham meio período. E não é só uma questão de qualidade de vida. É porque não tem emprego para todo mundo mesmo. Então isso é uma realidade mundial hoje. Tá? Então o fim do emprego, quem puder ler esse livro, tem aqui na FENAC que eu sei, assim, é muito importante até para entender o movimento que a gente está tendo em termos de humanidade hoje. A capa da revista, que vocês não vão ver agora, ela fala, não está nas bancas ainda, mas traz uma tendência mundial para a questão de alguns aplicativos virtuais que estão chegando no mercado e vai mudar a nossa atuação profissional. A HSM é uma das revistas de negócio no Brasil que trazem muita inovação. Tá? Então, nós estamos falando, para quem está chegando agora, nós estamos falando aí de algumas análises em termos de Brasil e de mundo, ok? Quando a gente fala de startups, hoje está havendo uma evolução imensa em cima disso no mundo e o Brasil não está fora disso. Foram investidos ano passado 360 milhões em startups no Brasil. Quem está ligado à área financeira aí pode dizer, o que são 36 milhões? Isso não é muita coisa. Mas quando você pensa que um projeto, uma startup, um negócio, né, uma ideia que uma pessoa tenha, pode gastar 40 mil, 10 mil para ser montada, 36 milhões é muita coisa. O que realmente se coloca é que existem muitas ideias saindo do papel e sendo jogadas hoje no mundo, implementadas no mundo. A capital de startups hoje no mundo é Israel, tá? E no Vale do Silício também é outra incubadora muito grande, onde saiu muito do que a gente entende por internet hoje no mundo. Mas o Brasil
o Brasil e a cidade de São Paulo, existe uma dúvida, eu já vi alguns artigos falando disso no Brasil e fora, que está sendo considerada a segunda capital em startups ou a quinta, tem um jogo aí. Mas São Paulo está tendo um número muito alto. Eu não sei se vocês assistem Pequenas Empresas e Grandes Negócios às 7 horas da manhã no domingo, ótimo. Eu faço força para acordar no domingo e assim, é uma riqueza ver pessoas que estão na área de engenharia, montando negócios na área de serviço ou mesmo na área de utilidade feminina, como que eu posso dizer? Adereços femininos. E isso, assim, é um investimento que ele fez de 20 mil e realmente já está fazendo franquias hoje no mundo, no Brasil. E várias outras situações. Nós temos uma startup de um segmento que eu não posso colocar porque é extremamente confidencial, eu estou acompanhando em São Paulo. As pessoas são jovens, nós estamos falando de pessoas de 19 a 22 anos, especificamente nessa startup, que a ideia é tão ruptiva, é tão inovadora no segmento, que eles foram puxados por um grupo de startups na Espanha, e eles estão fazendo coaching, orientação para empresários na Espanha. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no Brasil. Por que do meu incômodo, do meu mal-estar, assim, eu tenho que falar as coisas? É por conta disso. O Brasil está parado, a crise está aí e tudo sugere que ela vai se estender um pouco mais. Tá? Mas tem muita coisa acontecendo. E eu acho que é uma reflexão que a gente tem que ter, assim, a crise está aí, o que dá para ser feito, e tem muita gente fazendo muita coisa. Tem um movimento de mundo, crowdfunding, alguém já ouviu falar nisso? Já? É como se fosse uma vaquinha, né? Então, algumas pessoas tiveram algumas ideias, um deles também saiu nas Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Ele teve uma ideia de fazer uma bicicleta diferente, só que ele precisava de 120 mil para montar toda essa estrutura, enfim. E ele teve uma dificuldade muito grande para conseguir, enfim, fazer sozinho. Ele fez o crowdfunding, jogou isso na internet, e no Brasil e no exterior. Ele teve no exterior, ele conseguiu 150 mil dólares de investimento. E no Brasil, ele conseguiu 60 mil. Tá? Então, assim, são pessoas que, estão na crise, estão no Brasil, mas estão trabalhando numa periferia de ideias e projetos que tem dado muito certo. Muito certo. E, assim, se vocês puderem entrar no Sebrae, temos muitas ideias sobre isso, e várias empresas estão sendo montadas hoje no Brasil com pouquíssimo investimento, mas com ideias assim, desbravadoras. Eu acompanho algumas também na FIA em São Paulo, que é o laboratório da Universidade da Paulista, e assim, o que os jovens estão apresentando lá é muito, muito rico. O Brasil, com todas as dificuldades, podemos falar que diversas, eu posso enriquecer bastante, mas o Brasil, segundo a Organização Mundial do Comércio, é a última fronteira agrícola do mundo ainda. É a única. Eu trabalho com algumas holdings no Brasil, e uma delas é de agronegócio, que está no interior da Bahia. Essa holding, enfim, eu já acompanho esse grupo há muitos anos, e uma coisa que nos chamou muita atenção, sempre que a gente vai eu não sei se alguém conhece a Chapada Diamantina, são 6 horas de Salvador, e geralmente se vai de carro. E os australianos, os portugueses, espanhóis, estão comprando as terras, e há cerca de 2, 3 anos atrás já não tinha mais terra para comprar. Então, assim, dá a impressão de uma nova recolonização de país. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, tem muito investimento chegando, e o Brasil é a última fronteira agrícola do mundo ainda. Eu não estou testando vocês, tá? Montar hoje mesmo. O Instagram. Alguém já leu o livro do Instagram, que conta a história? É uma empresa brasileira, né? Essa empresa, ela interferiu significativamente na Kodak, a ponto de balançar as estruturas da Kodak, uma empresa, enfim, de zilhões de anos aí.
Essa empresa, ela é composta por 12 pessoas. O Instagram tem 12 pessoas. E balançou a Kodak, uma tremenda empresa. E detalhe, a Kodak é que desenvolveu a fotografia digital. Não sei se vocês sabiam disso, mas eles não acreditaram que a gente poderia fazer isso com muita rapidez num equipamento que cabe na minha mão. E o Instagram revolucionou isso. Eu assisti uma palestra de Tom Peters na HSM em São Paulo ano passado. Ele começou. No meio da palestra ele repetiu, e no final também. O foco hoje no mundo são as pequenas empresas. As startups a 1000 por hora. Quem tem investimento, senhores, é bom ficar perto de alguém que está montando negócio em cima de startups, porque tem muita coisa acontecendo e tem gente ficando muito contente, principalmente porque está exportando essa tecnologia para fora. O que vai sobrar para o ser humano diante da inteligência artificial? Tem se falado muito sobre isso. Por exemplo, a Universidade de São Paulo, ela já tem carro, já está sendo usado em São Carlos, os carros guiados sem ninguém, teleguiados. Eles fazem as curvas, eles param, eles não atropelam ninguém. E eles têm uma tecnologia que está aí. Outro dia eu li isso na FAPESP, não sei se alguém lê o jornal da FAPESP, valeria a pena fazer inscrição e receber pela internet. Vocês sabem de toda a evolução que as universidades estão fazendo, principalmente em São Paulo, nesse segmento está sendo muito rico. E assim, esse carro que é ligado, realmente já existe em outros países, estão apresentando, a Renault, se não me engano, já tem um desse, mas está sendo estudado. Então, assim, são coisas que estão acontecendo. E muitas pessoas estão se perguntando, meu Deus, a operação é feita por... Tem alguns equipamentos que fazem a operação, o médico não toca no paciente, é o computador que faz. Os carros já estão sendo teleguiados, quer dizer, muita coisa vai acontecer e empregos vão sumir, certo? E o que vai sobrar para o ser humano? E é uma das grandes questões. Meus pais me perguntam muito isso. Meu Deus, a internet, isso aí é uma coisa, mas a minha mãe não vive mais sem. Ela fala mal, mas não vive mais sem. A grande questão é como é que a gente vai aproveitar dessa onda, né? Realmente, nenhum computador vai poder criar coisas. Essa é a grande virada de século. Essa é a grande sacada do século que a gente está hoje. Nós não vamos segurar a evolução. Nós não vamos. A gente não consegue, né, ficar sem ela. A minha roupa tem alta tecnologia? Não é porque é uma roupa cara, ela não é. Mas, assim, tudo hoje tem tecnologia envolvida. Então, não tem como segurar. Agora, o que mais a gente pode estar fazendo? As startups estão sendo um convite para a gente pensar nisso. Tem muita evolução. E eu volto a frisar, tem ideias surgindo que são extremamente disruptivas. Ninguém nunca pensou, ninguém nunca fez. Ano passado, o Valor Econômico, ele fez um evento em São Paulo e convidou um dos maiores empresários para expor a situação e falar da crise brasileira. Todos eles, sem exceção, trouxeram para a gente em que momento eles cresceram. A Luísa Helena, da Magazine Luiza, ela está aqui, inclusive, ela trouxe para a gente uma análise de que essa companhia só cresceu na crise. Os grandes saltos e as grandes inovações que ela teve foi nas crises que o Brasil teve. Trazendo um olhar diferente, não apazigua ninguém isso, mas só reforça o seguinte, muitas empresas estão disponibilizando pessoas para o mercado, mas outras estão deixando esses funcionários bem ativos, no seguinte sentido, eu preciso de você e eu preciso que você atue de uma forma diferenciada. E tem alguns perfis trabalhando diferente, tem algumas empresas realmente trazendo uma certa inovação, inclusive nisso. Está se falando muito também, né, no mundo atual, a volta das mulheres para o mercado de trabalho. Eu não sei muito o que é isso, porque eu trabalho desde que, enfim, muito tempo. Uma curiosidade também sobre a minha carreira, eu sou empresária desde os 16 anos. E eu fui empresária no seguinte segmento. Eu morava em Londrina, Cambé, perto de Londrina, e uma coisa que nos incomodava muito no grupo de amigos era que não tinha nenhuma animação para festas na cidade, na região. Não tinha. Eu pensei,
Caramba, vamos montar uma então. Aí o pessoal, Daniela, como montar? Eu falei, vamos montar. Então a gente se fantasiava, organizava festas e tinha vários adereços nessas festas. Enfim, aos 16 anos eu abri um negócio naquela região, olhando uma necessidade que existia. É evidente, logo depois acabei saindo, até por conta, fui terminar minha faculdade em Campinas. Mas, assim, com certeza, todos nós, se a gente for olhar, tem muitas opções que a gente pode estar olhando aí e fazendo alguma coisa. Agora, volto a frisar, as startups têm me deixado aturdida, assim, isso é notório. As mulheres hoje no mercado de trabalho, elas estão realmente sendo chamadas, e Tom Peters também colocou uma frase importante numa das palestras dele, que foi: se você quer que o seu empreendimento cresça, traga mais mulheres. E uma outra teórica, né, uma cientista americana, ela também colocou o seguinte: por que as mulheres hoje estão sendo tão requisitadas ou sendo chamadas? Porque a maioria delas, elas ficaram em casa. Fazendo o quê? O que as mulheres ficaram fazendo, as que não estavam no mercado de trabalho? Alguém sabe dizer? Cuidando da casa e... que mais? Cuidando dos filhos, ou seja, entendendo de gente. O que a gente está precisando nas empresas hoje? Quem entenda de gente. Essa é uma das razões que essa teórica, Tamara Erickson, trouxe para a gente estar refletindo. As mulheres entendem mais de gente. O nível empático das mulheres é maior do que os dos homens. Isso é bom ou isso é mal? Depende do foco. Sentir demais é ruim. Mas ter o equilíbrio da objetividade e da sensibilidade da mulher dentro das organizações, isso traz dinheiro em caixa. Isso está provado em pesquisas americanas. Uma coisa, eu falo muito de pesquisa aqui e tal, de livros, tal. Se alguém quiser, depois eu vou dar meu e-mail, contato. Se quiserem mais informação, é só pedir, tá bom? Eu acho importante falar dele, ainda nessa linha de mundo aqui. Ano passado eu fui fazer um curso sobre sustentabilidade na África do Sul e levei um susto muito grande em me deparar com pessoas com um trabalho assim, muito, muito grande, principalmente na África e na Europa, em cima da sustentabilidade. E o Mark, né, eu tive aula com ele, e ele trouxe uma coisa que aquilo ficou na minha cabeça. Ficou, assim, muito... me impactou muito, né, nessa aula, porque ele colocou o seguinte, né, a nova revolução no mundo se dará pelo estômago. Todas elas foram. Se a gente pegar a Revolução Francesa, também foi, dos farrapos também foi, e assim por diante. Então, isso está mais intensificado por conta disso que eu vou ler agora. Os pobres estão cada vez mais pobres, classe média sem alimento com qualidade e preocupados com a saúde, os ricos cada vez mais ocupados com suas fortunas e 40% do alimento do mundo é jogado no lixo diariamente. Essa equação não fecha. E isso se trata de uma evolução, uma análise, uma revolução que a gente tem que criar em cima deste contexto em termos de mundo, não é só de Brasil. A tecnologia pode ajudar aqui? Pode. Então, a interação das gerações no mercado de trabalho é uma constante. Hoje, tem pessoas da geração Y, né, que é a turma dos 20, 25 anos. Essa turma está contratando a Cadam para projetos nas empresas. Então, é uma geração que já está no mercado de trabalho, já está atuante e fazendo um belo trabalho. Nós temos a geração X, que é a minha, né? E, enfim, tem aí várias gerações. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para a geração Flux. Alguém já ouviu falar? Geração Flux? Essa é legal. Pelo seguinte, ela não está baseada na faixa etária. Ela traz para a gente, nessa geração, pessoas que são extremamente flexíveis, revolucionárias, conseguem ter uma visão mais ampla em termos de mundo e estão fazendo nas sociedades movimentos de desenvolvimento e crescimento de pessoas, empresas e assim por diante. Então está fora, a geração Flux está fora dessa questão da faixa etária. É de suma importância a gente planejar, colocar no papel e no lápis. Tá? Muitas vezes as pessoas usam a internet, mas colocar isso no papel, no lápis é importante. Estabelecer objetivos muito concretos do que você vai querer para a tua vida.
e tomar decisões certas nas horas certas. Carreira é um projeto realmente particular e intransferível. Isso ninguém pode tomar conta por você. Resgata o interesse da pessoa por questões dela própria. Conhecimento profundo dos valores, dos erros, dos acertos. E é o futuro sob nossa coordenação, e se a gente estiver preparado, a gente tem condições de estar escolhendo. Planejamento de carreira envolve caráter, carisma, cultura, comunicação, comprometimento e consciência. O caráter é aquilo que a gente tem. O caráter é o que a gente tem e o que a gente veicula, e é de suma importância a gente ter uma vida realmente assim transparente, para que a gente possa representar uma carreira realmente. Carisma é aquilo que você tem, que você inspira as pessoas. Cultura, conhecimento e sabedoria você adquire de 3 formas: lendo, conversando e viajando. Algumas pessoas até dizem, meu Deus, não tenho dinheiro para viajar. Hoje você não precisa de dinheiro para conhecer Londres. Sentado com um computador, você visita Londres. Você conhece Paris. Você, enfim, tem um cenário imenso para conhecer. Comunicação. Algumas pessoas não se dão conta do poder de venda que a gente pode ter da gente e do que a gente veicula com uma boa comunicação. Comprometimento. Com o que você acredita e com o que você veicula. E consciência, que envolve espiritualidade, os valores que você tem. Steve Jobs, eu gosto muito da história dele, todos os livros nos trazem questões muito importantes. Ele disse alguns pontos aqui: busque a mais alta qualidade em tudo que você fizer. Invista em si e nas pessoas que estão à sua volta. Estude muito, seja flexível, busque por oportunidades, tenha objetivos e peça ajuda. Competências exigidas no mercado de trabalho hoje. Relacionamento interpessoal, foco no trabalho e não no emprego. Há uma diferença aqui entre trabalho e emprego. Capacidade de superação e perseverança, proatividade, criatividade, humildade, foco em resultado e, acima de tudo, ser hábil em multitarefas. A gente precisa ser ninja hoje para viver no mundo que a gente está. Só que a gente só vai ser ninja se a gente tiver um nível de conhecimento um pouco mais amplo sobre a gente. Por isso, aquilo que o Steve Jobs colocou, peça ajuda, é um caminho importante para os dias de hoje. Algumas carreiras em ascensão. A área financeira continua, entende-se aqui a área administrativa financeira. Eu trabalho com alguns fundos de investimento de São Paulo, e assim, eles estão numa fase de contratação de pessoas, principalmente dessas áreas. A área de saúde, principalmente vinculada aos idosos, isso é um ponto que tem chamado muita atenção do mundo nos últimos 15 anos. Tecnologia de informação. Alguém já ouviu falar de conselheiro de robô? Alguém já ouviu? Já? Eu não tinha ouvido. Conselheiro de robô é o que as famílias vão ter daqui a pouco para saber qual o tipo de robô você precisa ter em casa. Porque se a sua casa for grande ou pequena, enfim, precisa de determinados robôs. Caramba! Isso para mim foi novidade. Luxo. Hoje o mercado de luxo tem crescido muito. Inclusive, tem uma vaga, um cargo no mercado de luxo relacionado à área financeira, que na Europa ele é extremamente concorrido. Extremamente concorrido. Eles fazem uma análise das tendências e das questões econômicas vinculadas a essas tendências. Quem tem esse feeling para isso é disputado a ouro hoje. E a área de serviço. Essa é uma profissão, tem uma formação na Europa, principalmente no Instituto de Milão, no Instituto Marangoni, os School Hunters. Os School Hunters são as pessoas que vão identificar tendências para a gente, seja em diversos segmentos. Tá? Por exemplo, se você para em Curitiba para ver as pessoas andando, daqui a pouco já está sendo observado algumas tendências que vão ser absorvidas para o resto do mundo. Então, os School Hunters, eles têm essa finalidade. Estar no momento atual com um plano furado é um dos grandes erros que a gente pode cometer quem pensa em ficar no mercado, ok? Ter uma visão maior sobre tudo que está acontecendo. Esse é um ponto importante hoje.
qual é o seu segmento e o que você tem que estar observando. Nós temos que estar com os ouvidos muito abertos, tá? Para todo e qualquer sinal que a gente está tendo, em termos de economia, em termos de mundo, em termos de Brasil e assim por diante. Detalhe, nós temos 2 ouvidos e uma boca para uma finalidade, ok? A questão de você escutar, isso é muito, muito importante hoje. Uma das coisas que eu sempre brinco, né? A necessidade da gente ler hoje é para aumentar o número de sinapses. E existe uma tendência as pessoas não lerem muito. E hoje, para se permanecer no mercado que a gente está, é de suma importância que a gente realmente possa se inteirar mais dos assuntos. E aumentar as sinapses, evidentemente. Eu gosto muito de alguns instrumentos. A bússola é uma delas. Eu não sei se vocês sabem, mas a bússola foi o primeiro instrumento desenvolvido de alta tecnologia para as navegações no mundo. E eu acredito que a gente tem uma bússola interna, que a gente nos direciona, que, enfim, quem conhece bem acaba se direcionando bem nos cenários onde a gente convive e trabalha. Mas além de ter essa bússola na mão, é muito importante que você ponha um foco nela para chegar onde você quer. A Cadam, ela está no mercado, como eu falei, já há alguns anos, e até pensando nessa questão de evolução, a Cadam é uma empresa pequena e ela vai ficar pequena. Nos últimos 4 anos, a gente começou a estudar um pouco mais algumas questões, alguns pontos teóricos, inclusive, que pudessem enriquecer mais o nosso trabalho no mercado. Então, nós fizemos um vínculo com um grupo da Alemanha e nós conseguimos trazer uma tecnologia baseada na física quântica, que a gente consegue mapear as pessoas e identificar alguns pontos de campos morfológicos para auxiliar essas pessoas em diversos níveis: espiritual, mental, emocional, físico e energético. Tá? Então, quando a gente fala, né, a gente tem que estar aberto às inovações, quer dizer, a Cadam, mesmo uma empresa muito pequena, e vai ficar, a gente tem esse interesse em estar buscando inovação. E depois de 4 anos, eu estou tendo mais segurança, né? A gente está com um volume significativo de clientes dentro dessa abordagem, e eu posso dizer com segurança hoje que tem uma função e realmente a gente está obtendo muitos resultados com essa tecnologia. No Brasil, existem mais ou menos 49 empresas trabalhando com essa tecnologia. A Cadam, com uma abordagem, juntamente com a psicologia, que é a minha formação básica, nós somos os únicos no Brasil hoje. Tá? Outra coisa que nós lançamos no mercado ano passado foi uma plataforma para ajudar na orientação de carreira e coaching, tá? Que vem a ser o Autoidentidade e Gestão. Qual foi a ideia deste site, dessa plataforma? Nos incomodava muito na Cadam a questão assim, o coaching, a maioria deve saber, é uma abordagem, ela não é barata, é um investimento significativo, mas a gente está lançando no Brasil uma plataforma via online, não é presencial, onde a gente pode passar orientação para as pessoas através do chat. O valor dessa mensalidade mensal é de R$120. E a ideia foi isso mesmo, é democratizar um bom atendimento para muito mais pessoas que talvez não tenham acesso a outras formas de trabalho. Eu vou passar um vídeo agora, enfim, mas antes de passar o vídeo, tem alguma pergunta? Eu vou passar um vídeo agora do que eu acredito, que é uma somatória de tudo que a gente acredita na Cadam e que a gente veicula, tem veiculado nesses últimos anos, tá?
A gente vai abrir para perguntas. Você primeiro? Boa noite. Olá. Meu nome é Lilian. Oi, Lilian. E eu vejo que alguns anos atrás, o nosso maior desafio como profissional era a busca de informações. E hoje eu vejo que o maior desafio é o gerenciamento do turbilhão de informações que chega às vezes para a gente. E qual é as suas dicas, assim, quais habilidades você acha que o profissional precisa desenvolver para usar essa gama de informações a favor dele e não contra? Porque muitas vezes isso gera estresse no dia a dia, porque o profissional não consegue administrar, né, e acaba pecando pelo excesso de informação. Esse é um problema de todos nós hoje, né? Até levei um susto. A gente tem um grupo da família de WhatsApp. E aí eu recebi uma pessoa que tinha saído do grupo. E logo depois ela pediu para entrar. Ela passou o final de semana sem o WhatsApp. Depois ela pediu para entrar. Eu não entendi aquilo, né? Aí depois fiquei sabendo, ela estava desintoxicando. Ela estava desintoxicando. É um caminho esse. Mas aqui a gente tem alguns estudos que a gente tem trazido, inclusive, para os clientes. A meditação hoje, você pode não fazer coaching, você pode não fazer terapia, você pode não buscar ajuda com ninguém. Mas o que os dados estatísticos, científicos, têm trazido para a gente, temos do poder da meditação, neurologicamente falando, é algo que tem ajudado muitos empresários, muitos funcionários, né, estudantes a manter um pouco mais um equilíbrio. Tá? A gente tem alguns sites que, na Cadan, quem tiver interesse a gente pode encaminhar na sequência, mas tem um em especial que vale a pena, que é a meditação de 1 minuto. 1 minuto. Eu até brinco com os clientes, é só 1 minuto, não é fazer 2 não. E ontem iniciou enfim, eu estava conversando com um coach ontem, e ele estava num nível de, enfim, um desconforto, e não era nem com relação ao trabalho, era uma questão pessoal que acabou acontecendo, e eu pedi para ele, olha, na boa, eu já te falei, mas faça a meditação de 1 minuto, por favor. Você está precisando, daqui a pouco pode te dar um treco. E daí ele, tudo bem, mas você vive falando disso, eu acho que eu preciso disso mesmo. Quando foi à noite, eu recebo um WhatsApp dele. Dani, se eu soubesse que era tão bom, tinha feito antes. Então, assim, a minha dica para você faça a meditação, até porque quem sou eu para dizer, olha, essa informação, muitas vezes, assim, essa serenidade é que a gente precisa ter para conseguir administrar a nossa vida. E hoje, essa questão de ter um controle maior sobre a mente, eu acho que é uma grande sacada aí. Há 2 anos atrás eu fui para o Butão e Nepal. Eu fui ver o que as pessoas estavam fazendo sobre essa questão da meditação no Himalaia. E eu me deparei com vários executivos indo meditar lá, dentro das montanhas. É evidente que a gente não precisa ir para o Himalaia. Sentado na mesa de trabalho dá para fazer, entendeu? Ou mesmo embaixo de uma árvore. Beretta. A gente já trabalha junto há algum tempo. Certamente você sabe do aspecto que eu admiro muito no coach. Me chamou bastante a atenção essa ferramenta do coach online, desse apoio online, que a gente está vendo aqui várias gerações de profissionais presentes na palestra. E o que a gente vê acontecer através do coach com essa geração que está chegando por um preço, e não estou fazendo propaganda para a Dani não, estou fazendo propaganda do que eu acredito na ferramenta, né? Num preço que você colocou. Queria que você explorasse um pouco mais essa ferramenta para nós, porque eu achei bastante bacana e gostaria de indicar para outras pessoas que eu conheço o que a gente pode explorar um pouco mais dela. Essa é uma abordagem que os Estados Unidos já têm. No Brasil existem algumas entidades, alguns grupos aí já desenvolvendo, mas ano passado a gente colocou isso em prática, assim, vamos testar para ver se esse negócio funciona. E aí a gente desenvolveu toda uma abordagem para conversar com as pessoas, através de algumas perguntas inicialmente, para traçar esse perfil da pessoa que acessa o site, e ajudá-la, não num processo tradicional de coaching, mas muitas vezes as pessoas precisam de uma orientação para que caminho seguir, e através da online você pode esse tipo de coisa.
E por que uma abordagem dessa, num preço desse? Porque é um chat, e é uma das formas que uma preocupação que eu sempre tive foi para assim, trazer um trabalho de qualidade para um maior número de pessoas. Mas muitas vezes numa abordagem tradicional a gente não consegue fazer isso. Então esse site tem essa finalidade. Então tem pessoas que ficam 15 dias no site. Elas resolvem aquela questão e voltam depois de um tempo. E tem outros casos, Beretta, que inclusive, né, com a tua turma acontece, as pessoas que estão fazendo coaching comigo, enfim, com a equipe, no coaching tradicional, eles também entram no Autoidentidade e Gestão, e teve um sonho, mesmo uma ideia X, teve uma situação com o chefe, eles já anotam no site. Quando a gente senta para uma reunião formal, aquilo eu já estou sabendo, já entro numa frequência diferente com o meu coach, com o meu cliente, entendeu? Então, a finalidade, por que R$120? É para realmente trazer um trabalho de qualidade, de um sentido mais democrático, né, para a população brasileira. Obrigada, Beretta. O Autoidentidade está sendo introduzido em algumas universidades, no sentido de ajudar os estudantes a um direcionamento de carreira. Meu nome é Davi. Oi, Davi. Eu não sou tão familiarizado assim com o trabalho do coaching, né? Já ouvi falar várias vezes, mas eu gostaria assim que você pudesse exemplificar, assim, dar um exemplo, como é que funciona esse trabalho. Agora tem possibilidade do chat, mas como é que funciona esse trabalho, né? Qual é a finalidade dele, como é que é a forma de atuação, o que ele ajuda a pessoa? Boa pergunta. O trabalho de coaching é destinado para as pessoas que buscam uma orientação em determinado momento da vida, seja ele uma orientação profissional ou mesmo pessoal. Qual a diferença do coaching para um processo terapêutico tradicional? O processo terapêutico trabalha com trauma. Ele esmiuça a sua vida pregressa e analisa todas as situações que você teve. O coaching pensa em termos de futuro. Vamos pensar que você seja um empresário que queira montar teu negócio, ou enfim, está com alguma situação específica que você precisa se relacionar melhor e assim por diante. O coaching entra numa abordagem dessa para auxiliar as pessoas com ferramentas mesmo. Que técnicas existem para você, enfim, lidar com determinada situação. Ou, eu tenho alguns casos, assim, eu tenho presidentes de empresa em processo de coaching, e um deles uma vez me contratou assim: Daniela, eu não sei falar em público e você vai me ajudar. Eu falei assim, mas como? Você é dono de uma empresa, tem uma holding imensa? Não, mas eu não me sinto bem e eu preciso que você me ajude. E vamos pensar quais os cursos que eu preciso fazer. Então, é como se fosse um ego auxiliar da pessoa em determinado momento da vida. Tem pessoas que procuram coach, às vezes, para uma reunião apenas. Uma reunião. Uma vez, eu tive um executivo que me procurou, porque ele era de uma área de saúde, mas queria ser médico. Ele queria ser médico. Eu falei assim: Dani, eu vou largar tudo, eu vou entrar na medicina, eu vou fazer medicina. E eu deixei ele falando, ele estava muito angustiado. Ele falou 45 minutos, eu deixei ele falar. Aí eu só perguntei para ele assim: só uma coisa, que história que você quer contar, hein? Ele falou assim: como é que é? Que história que você quer contar? Você é uma pessoa de sucesso? Essa sua área pode ser utilizada na medicina, enfim, e tal. Não, você não entendeu nada. Ele saiu do meu escritório. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta, né? E aí ele não, acho que você não entendeu. Enfim, depois a gente conversa. E nunca mais voltou. Um belo dia ele me liga e diz assim: Dani, aquela pergunta que você me fez mudou tudo. Hoje eu estou trabalhando com um grupo vinculado à medicina e estamos desenvolvendo um trabalho muito legal. Então, assim, muitas vezes é uma reunião, mas é basicamente pautado em perguntas, no sentido de fazer o coach, o cliente, a identificar qual é o grande potencial que ele tem para lidar com as diversas situações que ele tem na vida. É isso. Então, ele é diferente de um processo terapêutico, porque ele não trabalha com a questão de trauma. Então, ele trabalha com a questão de futuro. Deu para explicar, Davi?
Só um pouco em termos de contribuição para o Davi. Eu já nem sei quantos anos eu faço coaching com a Dani, mas eu sou uma cliente bem ruim, assim, que eu só ligo para ela quando a corda está no pescoço, 9 horas da noite, berrando feito uma louca no telefone. Mas eu não atendo. Ela é difícil, assim, tem um defeito com o telefone, assim, né? Ela tem um problema com o telefone. Mas, enfim, a minha primeira experiência foi, acho que em 99, eu sou da área da saúde, não sou esse executivo que ela está falando, sou louco, não sou eu, né? Mas foi muito baseado em dificuldade de lidar com a minha equipe. Né? Eu tinha, na época, 500 funcionários, com uma equipe de gerente em torno, acho que talvez 15, a Dani talvez eu lembre até melhor, e com uma equipe extremamente diversa, mas, assim, de nível técnico extremamente bom, mas de relacionamento péssimo. Então eu precisava aprender a trabalhar com isso. E isso é o que faço com a Dani até hoje, né, no sentido, cada vez que eu pego um empreendimento novo, um projeto novo, com pessoas diferentes, eu acho que é bem o início da palestra da Daniela, o que fazer com essa geração nova, né? Eu sou dessa geração da mesma da Dani, mas a gente está com pessoas muito diferentes hoje para trabalhar. E se a gente não souber lidar com essas pessoas, a gente pode sair do mercado de trabalho. Né? Então, assim, eu acho que o coaching me ajudou a lidar com as pessoas. Eu sou muito explosiva em alguns momentos, então antes de explodir eu lembro que eu tenho uma coaching e tenho que ligar para ela. E daí eu mudo totalmente de ideia do que eu tenho que fazer no outro dia, de como abordar e ter uns resultados melhores. Então, acho que para mim realmente fez uma diferença extremamente grande no meu trabalho. Achei extremamente interessante porque eu lido com esses jovens e eu lido com a angústia desses jovens. E eu, particularmente, partilho da ideia de que a gente deve escolher pelo coração. Né? A gente tem que... Se você está feliz naquilo que você está fazendo, você automaticamente as coisas acontecem. Eu me lembro de uma época que eu tinha recém terminado o mestrado e eu queria me conhecer um pouco melhor e sair do país e estava vivendo uma situação de subemprego e uma pessoa falou assim para mim, você com mestrado fazendo isso? Eu falei, escolha. Eu estou aqui por escolha e eu posso voltar para o meu país a hora que eu quiser, só basta escolher. E voltei e constituí a minha carreira aqui. Então eu percebo isso e assim, eu acabo me deparando com alguns jovens que escolhem profissão pelo salário. Você mostrava ali antes a revista com as profissões e tem muito essa coisa de ranking, as profissões mais demandadas, de melhores salários. E às vezes a profissão de melhor salário não é a profissão com a qual eu me adapto melhor. Né? Então é desafiador. E a minha pergunta é nesse sentido. Tem um limite de idade mínimo, um limite de conhecimento? Como é que... Porque quando eu vi já essa proposta tua, eu fiquei bem interessada por conta disso, por conta de ter essa interação com os jovens e de poder sugerir a eles. Mas, assim, como é que... qualquer pessoa pode chegar, entrar, como é que funciona isso? A gente não tem como segurar, por exemplo, um jovem abaixo de 18 anos que tem acesso a um cartão de crédito, ele pode se inscrever. Né? Mas, assim, no decorrer, a gente vai observando realmente quais são as questões, né? E uma das... Assim que a pessoa faz a inscrição, ela tem a liberação do acesso, e a gente está realmente introduzindo para esse início uma conversa ou por Skype ou até pessoalmente, para começar. Tá? E depois toda ela é feita pelo chat. Até no sentido da gente se preparar mesmo, né? Porque a gente não pode trabalhar com pessoas que talvez sejam muito mais jovens do que daí não é para coaching, né? Daí acho que deveria ter a orientação dos pais, né? Mas as pessoas que estão acessando, a maior parte estão em torno de 19 a 32 anos. É uma estatística que a gente já tem hoje. Tá? E em cima de problemas com relação à carreira. O que eu faço? Né? O que eu estou fazendo economia, mas eu não sei bem se é isso que eu quero. Então, a gente vai levando as pessoas, através de perguntas e tudo, a uma reflexão sobre o momento de vida dela e a escolha que ela pode e deve fazer. E uma segunda pergunta, porque também me deparo no curso de Direito com muitas pessoas reoptando carreira depois dos 50. E aí elas têm uma certa dificuldade de conseguir estágio. Há preconceito para dar estágio para pessoas acima de 50. Então, a pessoa tem que estar preparada quando ela faz essa reopção.
para esse tipo de situação. Em todo sentido, né? Eu acho que quem se aposenta tem que se readaptar à vida, e quem escolhe uma nova profissão também. Agora, qual a abordagem para pedir estágio, né? Nossa, tem alguém de 50 procurando? Manda para mim, que eu estou precisando. Seria riquíssimo ter alguém de 50 buscando estágio para aprender o que é uma consultoria em desenvolvimento de pessoas. Nossa, que delícia! Mas eu acho que isso não tinha pensado assim, nunca chegou para mim com uma clareza como essa que você está colocando, né? Mas deve ser difícil mesmo. Deve ser difícil. Mas na plataforma, esse tipo de situação ainda não apareceu para mim, viu, Ângela? Obrigada. E é interessante isso que você começou falando também, né? Essa questão de muitas vezes a gente pautar uma escolha profissional naquilo que dá mais dinheiro, né? Eu atendo uma família aqui em Castro e surgiu a seguinte situação, uma vez que eu fui fazer uma palestra sobre carreira na região. A menina tinha uma condição extremamente favorável, no ponto de vista, assim, tinham fazendas, a família tinha fazendas e tudo mais, e a família insistia para que ela fizesse agronomia, ou melhor, zootecnia, para cuidar dos animais e tudo mais. Ela simplesmente teve uma reunião com a família e explicou que só como técnica em zootecnia, não era técnica em zootecnia, mas é um outro termo lá. Só o nível técnico para ela estava bom, porque ela queria mesmo era conviver com os animais. Ela não cursou ensino, o 3º grau, ela foi para o ensino técnico. Então, e está bem pelo que eu estou acompanhando, né? Então, eu acho assim, escolher não só por uma questão de remuneração, mas o que te faz se sentir bem. Quando eu iniciei a faculdade de psicologia, aconteceu uma coisa na primeira semana do curso que nunca mais eu esqueci. Uma professora, dando a sua primeira aula, ela virou para a turma e disse o seguinte: é uma pena vocês terem escolhido psicologia. Eu falei, tá brincando, né? Porque vocês vão morrer de fome. Aí eu estava sentado no canto, né, a sala toda lá, eu estava aqui no canto, falei, cara, que piada, né? O pessoal da psicologia faz piada. E comecei a rir. Nisso eu dei uma olhada do lado, assim, a fala dela entrou naquelas pessoas. E as pessoas ficaram pálidas. Assim. Falei, caraca! Ali eu fechei uma coisa. Eu podia passar raiva, eu podia passar nervoso, mas fome com essa profissão eu não ia passar. Então eu fechei um mantra para mim. Aí a última aula que eu tive em Campinas, na psicologia, foi com um americano que era especialista em sistemas organizacionais. E aí, enfim, nessa transferência para Campinas, perdi 1 ano, fiz a faculdade em 6 anos, numa escola particular. E foi muito pesado para minha família me manter lá. Então tinha que dar certo, né? Tinha que dar certo com a psicologia. E daí, essa última aula com esse professor, ele falou o seguinte: bom, vocês estão se formando, mas vocês sabem que vocês não sabem nada, né? Eu falei, nossa senhora, estudei tanto para ele dizer que eu não sabia nada. Enfim, aquilo ali também fixou em mim. Tanto é que eu não paro. Eu sou uma leitora voraz, eu leio muito, porque eu tenho comigo o seguinte: eu não posso sentar na frente de um cliente com o livro que eu li no mês passado. Tem muito mais coisa saindo, acontecendo e aparecendo por aí. Eu tenho obrigação, se eu quero ficar no mercado, de ter um bom trabalho, de aplicar algo a mais para as pessoas, entendeu? Então, só um dado aí de carreira mesmo. Ok, agradeço muito a participação de vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais da Cadan, tem o site, enfim. E os próximos eventos, quem não estiver cadastrado com a gente, por favor, entrem no site e se cadastrem. A Ângela é uma das convidadas para esse novo... Você quer falar um pouquinho de você, Ângela? É segredo. A Ângela vai ser uma das convidadas para os próximos eventos. Como eu falei, né, professores, empresários, investidores e pessoas aí com carreiras totalmente diferentes, né? A gente vai estar tendo oportunidade de conversar, tá? Uma boa noite a todos e muito obrigada pela presença.